Eu não estava procurando por um mistério quando notei as fontes pela primeira vez. Tudo começou com uma fotografia, uma daquelas imagens em tom sépia dos anos 1890, mostrando uma grandiosa fonte pública de água potável em São Francisco, ornamentada, clássica, construída como um monumento em vez de uma simples utilidade. O tipo de estrutura que você esperaria encontrar na frente de um palácio, não numa esquina qualquer oferecendo água grátis para quem passasse. E foi aí que as coisas começaram a se desmoronar, porque quando comecei a procurar por essas fontes, as encontrei em todo lugar, não só em São Francisco, não só na América, em todo lugar. Paris, Londres, Melbourne, Buenos Aires, Istambul, Calcutá, cidade após cidade, continente após continente, todas apresentando essas elaboradas fontes públicas de água que apareceram aparentemente da noite para o dia em meados do final dos anos 1800 e depois desapareceram com a mesma rapidez. Quanto mais fundo eu investigava, menos sentido a história oficial fazia. Deixe-me mostrar o que descobri. Entre aproximadamente 1850 e 1900, milhares e milhares de fontes públicas ornamentadas apareceram em cidades ao redor do mundo. Não eram torneiras simples ou poços básicos. Eram declarações arquitetônicas, granito esculpido, peças de bronze, múltiplas bacias em diferentes alturas, uma para humanos, uma para cavalos, uma para cães, floreios artísticos que não serviam nenhum propósito funcional, inscrições em latim, colunas clássicas. Algumas chegavam a 15, 20 pés de altura. O artesanato era extraordinário, trabalho em metal intrincado, pedras perfeitamente encaixadas, sistemas hidráulicos que exigiam engenharia de precisão, cada uma única, mas de alguma forma aderindo a princípios estéticos similares. E eram gratuitas. Isso levanta uma pergunta simples, mas crítica. Quem pagou por tudo isso? A explicação oficial é que filantropos ricos financiaram essas fontes como atos de caridade, que grupos como a Associação Metropolitana de Fontes de Água Potável e Bebedouros para Gado em Londres, ou organizações similares em outras cidades, encomendaram essas estruturas elaboradas por preocupação com a saúde pública e o bem-estar animal. Mas a explicação oficial desmorona aqui. Porque não estamos falando de dúzias de fontes, estamos falando de milhares. Só em Londres, mais de 800 fontes apareceram entre 1859 e 1879. 20 anos, 40 fontes por ano, em média. E isso é apenas uma cidade. Multiplique isso por Nova York, Filadélfia, Boston, Chicago, depois Paris, Berlim, Viena, Roma, depois Melbourne, Sydney, Cidade do Cabo, Bombaim. Os números se tornam impressionantes. Dezenas de milhares dessas estruturas elaboradas, todas construídas dentro de uma janela de 50 anos, todas supostamente financiadas por doações de caridade, todas exigindo artesãos e engenheiros qualificados, todas aparecendo em cidades que supostamente estavam apenas começando a descobrir a infraestrutura moderna de água. O problema de coordenação se torna impossível de ignorar. Aqui é onde fica mais estranho. Essas fontes exigiam sistemas de água, não poços simples, abastecimento municipal de água pressurizada, canos, bombas, reservatórios, filtragem. A própria infraestrutura que nos dizem que ainda estava sendo desenvolvida durante esse período. Encontrei fotografias de fontes de água em territórios remotos, cidades mineradoras em Nevada, assentamentos de fronteira na Austrália, postos coloniais na Índia, lugares que oficialmente nem sequer tinham estradas adequadas, mas de alguma forma tinham fontes públicas funcionando com fluxo constante, servindo água fresca grátis para quem precisasse. Como? Não por quê, não quando, não sob qual autoridade municipal, mas como? Como a infraestrutura chegou lá? Onde estão os registros de quem construiu as redes de água? Quem mantinha os sistemas de pressão? Quem garantia a qualidade da água? Quem pagava pela operação constante? A documentação é notavelmente escassa. O que temos em vez disso são fotografias,
Milhares de fotografias mostrando essas fontes totalmente operacionais, cercadas por pessoas usando-as como se elas sempre tivessem estado ali. Nenhuma foto de construção, nenhuma cerimônia de inauguração para a maioria delas, nenhum registro municipal detalhado de comissões de planejamento ou estudos de engenharia. Elas simplesmente aparecem no registro histórico, já funcionando. E essa é a primeira impossibilidade. Mas há uma segunda que é ainda mais perturbadora. Por que água? Quero dizer isso literalmente. Porque essa suposta era dourada de filantropia se concentrou tão intensamente em fornecer água pública gratuita. Dizem-nos que era sobre saúde pública, sobre prevenir doenças, sobre temperança, oferecer água como alternativa ao álcool. Mas a cronologia não sustenta isso. Essas fontes apareceram antes da teoria dos germes ser amplamente aceita. Antes da epidemiologia moderna. Antes da maioria das cidades ter qualquer entendimento real de doenças transmitidas pela água. No entanto, alguém investiu recursos massivos na criação de uma rede mundial de pontos de distribuição de água gratuita, décadas antes de existir justificativa científica. Como eles sabiam? Mais importante, o que eles sabiam sobre a água que nós esquecemos? Porque essas não eram apenas pontos de distribuição. As próprias fontes frequentemente apresentavam elementos de design misteriosos, composições minerais específicas na pedra, ligas metálicas particulares nas peças, formatos de bacia incomuns que não pareciam servir nenhum propósito óbvio. Encontrei referências em textos antigos sobre água de certas fontes, tendo propriedades restauradoras ou virtudes particulares. Não alegações místicas, observações pragmáticas. As pessoas preferiam água de fontes específicas e as cidades mantinham suas reputações. A água em si era diferente. Havia algo sobre os materiais usados nessas fontes que afetava a qualidade da água de maneiras que não compreendemos mais. Quanto mais fundo eu olhava, mais percebia. Nós não sabemos. O conhecimento foi perdido quando as fontes foram destruídas. E talvez esse fosse o objetivo. Se você está gostando desta investigação até agora, considere se inscrever. Esses padrões não se revelam facilmente e há muito mais para descobrir. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você viu uma dessas fontes? Não um bebedouro moderno. Aquelas coisas estéreis de aço inoxidável aparafusadas nas paredes de escolas e aeroportos. Quero dizer, uma das antigas. Os grandiosos monumentos públicos à água gratuita. Elas sumiram, quase todas. Milhares e milhares de estruturas elaboradas, construídas para durar séculos, desapareceram em uma geração. A explicação oficial é que foram removidas devido a preocupações com higiene, ou porque os sistemas municipais de água as tornaram obsoletas, ou porque os automóveis substituíram os cavalos e tornaram as bacias para animais desnecessárias. Mas essa explicação falha quando você examina a cronologia. Essas fontes não desapareceram gradualmente ao longo de décadas conforme as cidades se modernizavam. Elas desapareceram rapidamente, frequentemente entre 1910 e 1930. Cidades que haviam mantido centenas de fontes funcionando por 50 anos, de repente as arrancaram todas em poucos anos. Por que a pressa? E aqui está a parte mais estranha. Quase não há registro público do processo de remoção, nenhuma grande campanha jornalística, nenhum debate cívico sobre preservar ou não esses marcos, nenhuma sociedade histórica lutando para salvá-los. Esses projetos massivos de obras públicas foram desmontados e levados embora, e as fontes contemporâneas mal mencionam isso. É como se uma categoria inteira de infraestrutura pública fosse deliberadamente apagada da paisagem urbana e todos, simplesmente, aceitaram. Quanto mais fundo eu ia, mais esse padrão de esquecimento organizado se revelava. Preciso levá-lo de volta às fontes em si, porque há algo sobre elas que não se encaixa com o que nos contam sobre essa era. O final dos anos 1800, nos dizem, foi um período de rápida industrialização, produção em massa, padronização. O ponto central da Revolução Industrial era a eficiência,
fazer as coisas mais rápido, mais barato, mais uniformemente. Mas essas fontes não eram produzidas em massa. Cada uma era sob medida, esculpida customizadamente. Designs individuais. Encontrei fontes apresentando mitologia clássica, Netuno, ninfas aquáticas, golfinhos. Encontrei designs góticos com gárgulas e arcos pontiagudos. Encontrei motivos egípcios completos com hieróglifos. Encontrei padrões bizantinos, azulejos mouriscos, nós celtas. Isso representa uma enorme diversidade de artesanato qualificado. De onde vieram todos esses pedreiros? Onde foram treinados? Como cidades ao redor do mundo simultaneamente tiveram acesso a artesãos capazes de esculpir monumentos de granito de 15 pés? As evidências sugerem algo muito maior. Porque não estamos falando apenas de habilidade artística. Estamos falando de conhecimento técnico. Essas fontes tinham que lidar com pressão de água. Precisavam de designs à prova de congelamento em climas frios. Exigiam sistemas de drenagem. O trabalho em metal tinha que resistir à corrosão. A pedra tinha que ser adequadamente selada. Isso exigia expertise em engenharia aplicada ao nível arquitetônico, repetida milhares de vezes, através de continentes, por diferentes artesãos que de alguma forma todos entendiam os mesmos princípios. Não coincidência, não desenvolvimento paralelo, mas conhecimento coordenado. E uma vez que você vê isso, não consegue mais desver. Aqui está o que me levou completamente por esse caminho. Comecei a mapear as fontes. Usando diretórios antigos da cidade, fotografias históricas e documentos municipais arquivados, plotei onde essas fontes ficavam. E o padrão que emergiu era impossível de descartar. As fontes não estavam distribuídas aleatoriamente. Seguiam padrões geométricos precisos, intervalos específicos, quase como se alguém tivesse planejado toda a rede antes que qualquer fonte individual fosse construída. Em Londres, formavam círculos concêntricos irradiando de certos pontos centrais. Em Paris, alinhavam-se ao longo de linhas visuais conectando grandes marcos. Em Nova York, apareciam em intervalos regulares que não correspondiam a quarteirões da cidade ou linhas de propriedade, mas a algo mais, algo que eu não conseguia identificar. Isso levanta questões desconfortáveis. Se cada fonte era supostamente a dádiva independente de filantropos individuais, por que coletivamente formam padrões geométricos coerentes? Como os doadores coordenaram para preencher lacunas na rede? Por que se dariam ao trabalho? A explicação oficial que essas eram atos de caridade ad hoc simplesmente não pode explicar o padrão organizado de distribuição. Sugere planejamento, coordenação central, um sistema unificado. E esse sistema parece ter servido todas as cidades da Terra, todas de uma vez, antes de desaparecer completamente. É aqui que o mistério se torna genuinamente perturbador. Comecei a perguntar às pessoas sobre essas fontes. Historiadores, planejadores urbanos, professores de arquitetura, engenheiros municipais, pessoas que deveriam saber sobre infraestrutura pública significativa em suas cidades. Quase ninguém sabia. E quando mostrei a eles as evidências, as fotografias, os mapas antigos, os registros arquivados, obtive a mesma resposta repetidamente. Eu nunca soube disso. Como isso é possível? Como uma categoria inteira de monumento público, milhares de estruturas que ficaram em cidades por 50 anos usadas diariamente por milhões de pessoas, simplesmente desaparecem da memória coletiva? Isso não era história antiga. Essas fontes ainda estavam de pé quando nossos avós eram crianças. Deveria haver histórias de família, memória institucional, marcos históricos. Em vez disso, silêncio. O padrão se repete com precisão perturbadora. Cidade após cidade, a mesma lacuna no registro histórico, a mesma ausência de documentação sobre sua remoção. A mesma falta de discussão pública sobre o que foi perdido. É como se alguém quisesse que esquecêssemos que essas fontes alguma vez existiram. E nós esquecemos. Aqui está o que me manteve acordado à noite. O timing. Essas fontes não apareceram aleatoriamente ao longo dos anos 1800. Apareceram em uma janela muito específica,
aproximadamente 1850 a 1900, 50 anos, e essa janela coincide com algo mais que é impossível ignorar: as feiras mundiais, Chicago, 1893, Paris, 1889, Filadélfia, 1876, Londres, 1851. Cidade após cidade sediando essas exposições massivas, mostrando arquitetura nova que parecia suspeitosamente antiga, clássica, ornamentada, a mesma estética das fontes. E aqui está onde fica estranho. Muitas dessas feiras apresentavam elaboradas atrações aquáticas, fontes, cascatas, sistemas hidráulicos, que supostamente eram instalações temporárias construídas em meses, depois demolidas imediatamente após. Mas e se não fossem novas? E se as feiras estivessem exibindo o que já existia? E se fossem a última vitrine das capacidades de uma civilização anterior, antes de tudo ser desmontado? O padrão sugere algo deliberado. As fontes aparecem, as feiras acontecem. A fotografia se torna difundida, comum o suficiente para documentar o que existia, mas não comum o suficiente para ter documentado o processo de construção. Então, em uma geração, tudo é demolido. Esta é a janela onde Tartária desaparece dos mapas, onde o velho mundo se torna um mundo novo, onde a arquitetura clássica é renomeada como revivalismo Beaux-Arts, em vez do que realmente poderia ser, remanescentes. As fontes apareceram exatamente no momento de transição, exatamente quando a antiga infraestrutura estava sendo catalogada e removida, exatamente quando uma nova narrativa histórica estava sendo estabelecida. E a fotografia, essa é a chave. Temos imagens suficientes para saber que essas fontes existiram, mas não o suficiente para entender de onde vieram. É a lacuna perfeita. A evidência foi documentada logo antes de ser apagada. Como se alguém soubesse que gerações futuras fariam perguntas e quisesse garantir que houvesse prova suficiente para nos assombrar, mas nunca o suficiente para provar nada. Uma vez que você vê o timing, não consegue mais desver. As evidências apontam para várias conclusões inescapáveis. Primeiro, alguém construiu uma rede global de infraestrutura de água em meados dos anos 1800, que era muito mais avançada e muito mais coordenada do que a história oficial reconhece. Segundo, essa rede exigia conhecimento técnico, expertise em engenharia e capacidade organizacional que não deveria ter existido naquela era, não naquela escala, não com aquela precisão. Terceiro, o sistema foi deliberadamente desmontado e sua história foi deliberadamente obscurecida, não perdida, não esquecida por negligência, ativamente apagada. Por quê? Para que essas fontes realmente serviam? O que faziam além de fornecer água? Que conhecimento representavam que tinha que ser removido do acesso público? E quem coordenou tanto sua criação quanto sua destruição? Continuo voltando a um detalhe que me assombra. Nas fotografias dessas fontes, você frequentemente vê a mesma coisa. Crianças. Dezenas de fotografias mostrando crianças reunidas ao redor das fontes, enchendo copos, brincando no borrifo, bebendo livremente. Essas estruturas eram claramente amadas, estavam entrelaçadas na vida diária, serviam uma função real que as pessoas valorizavam. E então foram levadas embora e todos nós esquecemos que alguma vez existiram. O que mais esquecemos? Que outra infraestrutura existiu que não reconhecemos mais? Que outras capacidades nossas cidades uma vez tiveram que foram apagadas do registro? Porque as fontes são apenas o que está visível nas fotografias. O que não foi fotografado? O que era tão comum, tão onipresente, que ninguém pensou em documentar antes de desaparecer? A explicação oficial colapsa aqui. Devemos acreditar que nossa civilização tem estado em uma trajetória ascendente constante, que tudo continua melhorando, mais avançado, mais sofisticado. Mas e se isso não for verdade? E se perdemos coisas? Coisas importantes? E se a era vitoriana teve acesso a conhecimento e capacidades que não temos mais? As fontes sugerem que sim. Não tenho respostas definitivas.
Não sei exatamente quem construiu essa rede ou como fizeram ou por que foi destruída. Mas sei que a história oficial não se sustenta, sem trocadilho intencional. Sei que milhares de fontes públicas elaboradas, representando milhões de horas de trabalho qualificado e quantidades incalculáveis de recursos, apareceram ao redor do mundo em uma janela de 50 anos. Sei que exigiam infraestrutura que supostamente ainda não existia. Sei que seguiam padrões organizados que sugerem planejamento central. Sei que foram desmontadas rapidamente e sua história foi suprimida. E sei que não devemos fazer essas perguntas. Mas estou perguntando mesmo assim. Quem construiu as fontes de água da Tartária? De onde veio o conhecimento? O que essas estruturas realmente faziam? E mais importante, o que mais nos foi tirado quando foram destruídas? As fontes se foram. Os artesãos que as construíram se foram. A infraestrutura que as alimentava se foi. Os registros são escassos ou inexistentes, mas as fotografias permanecem. E uma vez que você vê o padrão, não consegue desver. Algo estava aqui. Algo sofisticado. Algo global. Algo que fornecia água limpa gratuita para cada cidade da Terra, abrigada em monumentos construídos para durar para sempre. E então foi apagado. A pergunta não é se isso aconteceu. As evidências são esmagadoras. A pergunta é: o que mais não lembramos? Que outros presentes nos foram tirados enquanto não estávamos prestando atenção? E quem se beneficiou de nos fazer esquecer? Não espero respostas. Não hoje. Talvez nunca. Mas sei que toda vez que passo por um bebedouro moderno, aquela triste pequena peça de aço inoxidável aparafusada numa parede, penso no que perdemos. E me pergunto o que mais está escondido à vista de todos, esperando que alguém faça as perguntas certas. As fontes estão tentando nos dizer algo sobre conhecimento perdido, sobre apagamento coordenado, sobre um mundo que era diferente do que nos contaram. Tudo o que temos que fazer é olhar. E uma vez que começamos a olhar, realmente olhar para o mundo que nossos ancestrais construíram e o mundo que herdamos, bem, é quando as coisas ficam interessantes.